Bom dia, meus irmãos. Que a doce e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Pois muito bem, hoje é domingo, primeiro dia da semana, e nós vamos começar essa semana com muita fé e esperança na presença de Deus. Deus, nesta manhã gloriosa, maravilhosa, Ele tem nos dado um texto, uma palavra, e nós queremos compartilhar com todos nesta manhã. Essa palavra está em livro de Tiago, capítulo de número 5 e versículo 17. Amados, é um texto conhecido, é um texto bonito, é um texto poderoso, e eu tenho certeza que virá ao nosso encontro, falará ao nosso coração. Seremos hoje abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Vamos ler a palavra? Olha o que diz o texto. Este programa é o programa Caminhando com Jesus. Estamos transmitindo de Palmas, Paraná, Sudoeste. Receba esta programação nesse domingo. Deus irá te abençoar. Tiago, capítulo 5, verso 17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E não choveu. Amado povo de Deus, esse texto, ele fala muita coisa. Algo que será revelado nesse texto nesta manhã. Aqui, a interpretação desse texto fala a respeito de um homem chamado Elias, profeta do Velho Testamento. Homem usado poderosamente nas mãos de Deus. Mas ele operou esse grande milagre no Velho Testamento, tendo ele orado. Ele pediu para que Deus não liberasse sobre a terra nem orvalho e nem chuva, por um espaço de 3 anos e 6 meses. Eu me pergunto, mas o porquê Elias fez tudo isto? Qual a razão que Elias trouxe para o povo de Israel e para o reinado do tal rei Acabe uma espécie de seca tão grande? Pois nós sabíamos e sabemos que o ser humano não vive sem água, sem o ar, sem as condições climáticas. O porquê que o profeta Elias trouxe tal palavra de poder sobre aquele lugar, naquele tempo? Pois muito bem, nós vamos entender o que houve e o porquê que esse acontecimento se deu. A Bíblia fala que quando o rei Acabe assume o reinado em Israel, Acabe era israelita, era homem conhecedor dos feitos de Deus, era homem conhecedor das palavras, das maravilhas de Deus. Mas havia um porém em todo o reinado. Dizia-se na seguinte questão: o rei fez o que era certo, governou bem perante o povo. Então nós já entendemos que esse rei era um rei temente a Deus. Era um homem que olhava para a palavra de Deus e cuidava e guardava os mandamentos. E isto não acontece com Acabe. Acabe era israelita, conhecia os mandamentos de Deus, mas tinha um porém. Ele não respeitava as leis divinas. Era um homem duro de coração. Não obedecia à palavra de Deus. E a Bíblia diz que nesse tempo Acabe casa-se com uma mulher estrangeira. Nós não vamos entrar no nome dessa mulher porque vai mudar o contexto daquilo que eu estou pregando. Acabe acaba casando com uma mulher estrangeira. E esta mulher traz para o seu reino todo tipo de coisas que era pelo próprio Deus reconhecida como os má. Veio a feitiçaria, veio a bruxaria, veio o paganismo, veio a adoração ao sexo, veio tudo que não prestava para o reino de Acabe.
Acabe manda construir um templo e põe o nome desse templo, Templo de Baal. Acabe acreditava que o Deus chamado ele Baal era responsável por trazer sobre o reino de Israel, sobre o reino que ali ele governava, chuva, proventos para que a terra produzisse, fizesse com que a terra viesse a crescer, germinar e dar sob o sustento para que eles vivessem bem. Então tem um porém de toda a situação desse texto. Acabe manda construir um templo, dá o nome a esse Deus, a essa divindade, pela qual não era divindade, não era Deus, chama-se Baal. E nesse templo era feito tudo aquilo que não presta: fornicação, pecado, adultério, bebedeiras. E coisa mais dura acontecia nesse reino de Acabe. Eles davam seus filhos recém-nascidos a serem queimados ao fogo para esse rei Acabe. E tudo isso que eu estou falando, e muito mais, veio até os ouvidos de Elias. Elias, profeta no reino de Israel, no tempo de Acabe. A Bíblia diz que Elias era tesbita, pertencia a uma região próxima. Quando tudo isso vem até aos ouvidos de Elias, Elias vai orar ao Senhor muito chocado, muito triste, porque Elias era profeta e Acabe mandava matar os profetas. Acabe era terrível, mandava matar aqueles que pronunciavam o nome e a vontade de Deus. E tudo isso aconteceu porque Elias manda matar um homem chamado, um senhor que havia um terreno e não queria vender a ele. A Bíblia diz que Elias vai orar ao Senhor e Elias orou 7 vezes. Muitas das vezes nós não podemos ir orarmos ao Senhor uma só vez e rapidinho, como se Deus tivesse por nós tal obrigação e já sair da presença dele. Não. Elias orou 7 vezes ao Senhor e orou com instância, orou com dedicação, colocou perante Deus uma questão que precisava ser tratada dentro do espaço do povo de Israel. Ele disse: Senhor, esse rei é maligno, é maldito. Matam crianças e metem ao fogo para adorar o tal Deus de Baal. E ali diz o texto que era feito as reuniões naquele templo do rei Baal, ou seja, do rei Acabe, ali no templo de Baal. E eles diziam: a nossa colheita foi boa, e quando tinha sido boa, e quando tinha sido favorável, era-se feito esses rituais satânicos, eram matado crianças e jogavam ao fogo para agradecimento. Irmãos queridos, que eu quero chegar ao ponto nesta manhã que Deus permitiu que não houvesse chuva pelo espaço de 3 anos e 6 meses. Não para matar a população, mas para punir aqueles que eram pecadores. É o caso do rei Acabe, é o caso de sua mulher, é o caso do seu reino, é o caso do seu povo, é o caso do Deus que eles adoravam, chamado Baal. Nós chegamos ao entendimento que eles queimavam crianças. No livro de Jeremias, capítulo 19, verso 5, fala o texto. Acabe era conhecedor da palavra, livro de Reis, 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Acabe era israelita e conhecia os mandamentos de Deus. Povo de Deus, quando nós se vamos contra a palavra de Deus, quando nós se apegamos em algo que não tem sustentação divina, em algo que pode perecer, em algo que é como nós, que é sujeito a falhas, nós pagaremos um preço, e muitas das vezes esse preço é grande. Agora vamos terminar o texto para nós orarmos. Elias era homem semelhante como nós, e orou com instância.
instância, todos os dias, todos os momentos, não só uma vez, várias vezes ao dia. Elias orava ao Senhor e ele cria que Deus ouviria a sua oração. Ele confiava que nos céus havia um legislador, existia um Deus que regava o caminho do seu povo. Mas o povo, quando esquece de Deus, livro de Crônicas fala, se o meu povo me deixar, a Bíblia diz que Deus os deixa também. Agora, se este povo se arrepender dos seus maus caminhos, orar a mim e me procurarem e fazerem coisas boas, coisas direitas, coisas honestas, que agradem ao Senhor, eu ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Deus tratava com a humanidade através de sinais. O sol, a chuva, o vento, são recursos que Deus muitas das vezes usa para falar com a humanidade. A oração de Elias não foi somente por uma briga, foi para que o povo se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse dos seus maus caminhos, se arrependa da feitiçaria, se arrependa da bruxaria, se arrependa daquele Deus que você adora, que ele vai te condenar. Era o que o Elias pregava. Elias pregava dessa forma. E a Bíblia diz que pelo espaço de 3 anos e 6 meses o povo peregrinou sobre Israel. Não teve profeta, não teve Baal, não teve ninguém que veio cumprir a palavra, a não ser a oração de um homem chamado Elias. E eu digo nesta manhã, Deus é poderoso para reavivar a tua vida. Deus é poderoso para ajudar você. Deus é poderoso para perdoar teus pecados, mas você tem que mudar de vida, você tem que crer, você tem que obedecer, você tem que deixar o erro, deixar o engano, deixar o que não presta e servir unicamente a Deus. Nós ouvimos nesse texto que Acabe pagou um preço terrível por acreditar num Deus que não existe, por acreditar numa identidade que ele mesmo criou, que era satânica, que era maligna, Baal. Eu digo para você nesta manhã, creia no poder de Deus, receba esta palavra de advertência, creia no poder de Deus, deposite a tua fé em Cristo, confia em Jesus, pois só Ele pode e vai te abençoar poderosamente. Oremos ao Senhor. Poderoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós limos o texto sagrado desta manhã, que nos fala a tua palavra. Elias era homem semelhante como nós, e orou pelo espaço de tempo que não houvesse chuva durante o reinado de Acabe por 3 anos e 6 meses. A Bíblia diz que isto veio acontecer. Não houve chuva, muita gente sofreu. O reino de Acabe inteiro sofreu, porque ele serviu um Deus chamado Baal, um Deus que matava crianças recém-nascidas. Levavam até esse templo de Baal, levavam crianças recém-nascidas e queimavam ao fogo. Pai, nós estamos orando nesta manhã e Deus, estamos clamando para que o Espírito Santo liberte pessoas que estão presas em macumbaria, em feitiçaria, em bruxarias, em obras de saravá, pessoas que estão enganadas, pessoas que estão gemendo, pessoas que querem servir a Deus, mas entraram nesse caminho e não conseguem sair, parece que estão amordaçadas, parece que estão acorrentadas pelo diabo. Pai, nós usamos o poder da palavra de Deus nesse domingo e dizemos, nós quebramos o poder do diabo nesta manhã, quebramos as forças de Satanás, está amarrado com corda de fogo do Espírito Santo e não tem poder, e essa vida está sendo liberta, esse homem está sendo liberto, o poder de Deus nesta manhã virá e tocará na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu pai, no teu irmão, na tua irmã e nos teus filhos. Poder de Deus entre em ação agora, liberte esses que estão no erro, esses que estão no vício, esses que estão gemendo, esses que estão chorando e que querem uma libertação completa. Traga, meu Deus, uma libertação no nome de Jesus Cristo agora.
E toque, Senhor, nesse corpo que está enfermo. Pessoas que estão nos ouvindo, assistindo. Toque, Pai. Queime essa doença maldita. Queime essa dor na coluna. Essa doença que se caminha pelo corpo. Parece nervo ciático. Parece paralisia. Parece cegueira, mudez. Em nome de Jesus. Eu falo com você, infarto, derrame. Pessoas estão sendo acometidas por derrames, por AVC, por pressão alta, pressão baixa. A pessoa nunca sofreu de tal doença. É um espírito de enfermidade mandado para matar e destruir, pois eu digo em nome de Jesus Cristo, perca a tua força, saia desse lar, saia desta casa, saia desta vida, vá embora e nunca mais volte. Senhor, abençoe teu povo, dê condição deles trabalharem, dê um início de semana com saúde, com bom, com prosperidade, com paz, que eles recebam tua bênção para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, Deus te abençoe. Meu forte abraço em nome de Jesus, e pela parte da tarde nós estamos aqui de novo. Em nome de Jesus.